Vamos ler, irmãos, ainda de pé, Salmo 127, versículo 1. Hoje nós teremos também a celebração da ceia daqui a pouco, mas antes vamos meditar na palavra de Deus. No Salmo 127, versículo 1, diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fala ao nosso coração, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Irmãos, podem sentar. Vamos falar nesta noite sobre dependência de Deus. Dependência de Deus. Quando a gente vai no dicionário e olha e verifica o significado da palavra dependência, a gente vai achar o seguinte: dependência é subordinação ou sujeição. Dependência é subordinação ou sujeição. Quando nós falamos de dependência de Deus, nós estamos falando que o crente, o cristão, nasceu de novo, ele precisa estar com a vida dele totalmente subordinada a Deus. O cristão, o crente, quando aceita Jesus, uma pessoa quando aceita Jesus se torna crente, ela precisa e necessita viver uma vida totalmente sujeita a Deus. Isso é dependência de Deus. E quando eu falo, irmão, 100%, é 100% mesmo. Não pode existir nenhuma área da nossa vida que não esteja sujeita a Deus. A nossa vida não pode ter compartimentos que não estejam sujeitos ao Senhor. Toda a nossa vida, todos os setores ou áreas da nossa vida precisam estar na dependência de Deus. Quando, por exemplo, você vai fazer algum projeto, está planejando alguma coisa, é necessário que você coloque esse projeto, esse plano, na dependência de Deus. Nós não podemos, irmãos, fazer nada, não podemos planejar nada, não podemos projetar nada sem primeiro buscarmos a vontade de Deus. Isso é dependência de Deus. Um crente, ele não pode mudar de emprego, ele não pode casar, ele não pode fazer uma viagem sem estar na dependência de Deus. E estar na dependência de Deus, irmãos, significa perguntar a Deus, saber de Deus se é ou não da vontade dele. Amém? Isso é dependência de Deus. Porque nós mostramos que somos dependentes de Deus na prática. Não é na conversa, é na prática. A sua vida é uma vida que você vive na dependência de Deus. Quando você projeta, pensa, planeja, programa alguma coisa, você ora antes: Senhor, é da tua vontade? O Senhor quer que eu faça isso? Irmãos, porque tem que ser assim. Amém? Por que Jesus teve sucesso no ministério dele aqui na terra? Porque, irmão, Jesus, ele poderia ter falhado, poderia, porque ele quando esteve aqui no mundo, ele esteve na forma humana. Inclusive ele foi até tentado. Se ele foi tentado, é porque havia a possibilidade dele pecar. Porque se não houvesse essa possibilidade, essa tentação não seria real, não seria verdadeira.
Agora Jesus, irmãos, teve sucesso aqui na terra. Agora por que Jesus teve sucesso? A resposta: porque Jesus viveu uma vida totalmente dependente do Pai. Vamos ler alguns versículos aqui da palavra de Deus, do Evangelho de João, e vamos ver como, irmãos, a vida de Jesus era uma vida dependente da vida do Pai. Vamos ler primeiro João, capítulo 6, versículo 57. Olha o que Jesus diz aqui: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Olha o que Jesus está falando: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do... Jesus está dizendo que ele vive por causa do Pai. Amém? Consequentemente, Jesus diz: aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Isso se chama dependência. Jesus vivia por causa do Pai e nós vivemos por causa de Jesus. Ou seja, a razão de vivermos é Jesus. Diga assim: a razão de eu viver é Jesus. A razão da vida é Jesus. Então, eu tenho que viver, a vida que vivemos, irmãos, deve ser na dependência total de Deus. O Filho vivia para o Pai, e nós vivemos para o Filho. Amém? Vamos ler João também 5,19. Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Amém? O Filho não pode fazer nada de si mesmo. Por quê? Será porque Jesus não tinha poder de fazer? Tinha, irmãos. Mas Jesus não fazia nada por ele mesmo. Jesus só fazia o que ele via o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Amém? Então isso aqui, irmãos, se chama dependência. Jesus está declarando a sua total dependência à vontade do Pai. Mas tem ainda João 5,17. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Amém? Meu Pai está trabalhando e eu estou trabalhando. João 4,34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Amém? Você está aqui na terra fazendo a obra de Deus? Ou está fazendo a sua obra? Olha, tem que pensar nisso. Porque, irmão, Jesus estava aqui na terra e ele disse: olha, a minha comida é a comida do meu Pai, ou seja, é a fazer a vontade do meu Pai. Jesus viveu aqui na terra, irmãos, para fazer a vontade do Pai. E nós temos que viver aqui na terra para fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Isso é dependência de Deus. Dependência de Deus. E quando nós vivemos, irmãos, na dependência de Deus, nós temos sucesso. Amém? Nós temos sucesso. Nós vamos ter sucesso. Irmãos, uma pergunta: por que o navio em que estava Jonas quase afundou? Por que o navio, pense bem na resposta, em que estava Jonas quase afundou? Porque havia um homem lá dentro, que era Jonas, que não estava vivendo na dependência de Deus. E aquela viagem de Jonas não era uma viagem de Deus. Amém?
Jonas estava indo na contramão, porque Deus havia mandado Jonas ir a Nínive, e ele estava indo na direção oposta, ele estava indo para Tarsis. E aquela viagem não era uma viagem de Deus, aquela viagem não era uma viagem de Deus. E, irmãos, como Jonas não estava na dependência de Deus, ele não estava na dependência de Deus, então aquele navio quase afunda. E olha, irmãos, que até que aparentemente as coisas estavam até dando certo, porque quando Jonas chegou no porto de Nínive, né, ou no porto de Jope, lá ele encontrou imediatamente um navio, e ele tinha dinheiro para comprar a passagem para o navio. Ele comprou, tinha dinheiro, né? Então, só que quando, irmãos, o projeto não é de Deus, as coisas não vão dar certo. Agora, quando o projeto é de Deus, pode ter certeza que vai dar certo, amém? O projeto vai dar certo quando é de Deus. Então, essa viagem não era de Deus. Uma outra pergunta: por que a construção da Torre de Babel não deu certo? Irmãos, era uma torre até muito bonita, viu? Alta, era uma torre muito bonita. Mas foi um projeto que não chegou no final. Por quê? Irmãos, porque não estava na dependência de Deus aquela construção. Os homens começaram a construir aquela torre com o objetivo de chegar até o céu. Eles queriam se comparar com Deus, queriam atingir a independência de Deus. E Deus viu que aquele projeto, apesar de ser uma bela torre, uma torre muito bonita, bem construída, e se Deus não intervisse, eles iam terminar a torre ia ficar lá. Aí Deus olhou assim: não, esse projeto não é meu, esse projeto não é meu. Eles não me perguntaram se era para construir essa torre. E, meus irmãos, o projeto ficou inacabado. Todo projeto que não é de Deus vai ficar pelo caminho. Vai ficar. Agora, quando o projeto é de Deus, pode ter certeza, Deus vai levar até o fim esse projeto, viu, meu irmão? Agora, quando não é de Deus, irmãos, quando a motivação é errada e os objetivos são errados, não permanece. Não vai permanecer, irmãos. Porque não é de Deus. Não, Deus não foi procurado. Você não perguntou a Deus. Você não buscou de Deus a resposta. E você fez porque você quis fazer. E não vai dar certo, irmãos. Quando a gente faz porque a gente quer fazer, e Deus não está né? Não adianta, não vai dar certo. Olha o que é que diz Provérbios 19, 21. Vamos ver esse texto? Todos juntos? Muitos são os planos. Muitos são os planos no coração do homem. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então não adianta. Não adianta planejar. Não adianta organizar, se não vem de Deus. Se você não buscou a direção de Deus, isso aí Deus não está apoiando, Deus não está aprovando, então não vai dar certo. Não vai dar certo. Provérbios 3, 5, 6. Olha o que diz: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus. Olha isso aqui, irmão. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Você está fazendo isso? Você reconhece Deus em todos os seus caminhos? É necessário, irmãos. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Irmãos, por que tem vereda torta aí, crente se batendo para lá e para cá, nunca vai para frente?
Nunca sai do lugar, porque não reconhece Deus em todos os caminhos. Tem que entregar a Deus todos os teus caminhos, toda a tua vida. E Ele vai endireitar tudo que está torto. Deus vai endireitar, irmãos. Deus endireita. Qual era o segredo de Davi, irmãos? Davi, às vezes pecava, errava, mas, irmãos, Davi, ele tinha um segredo de vida. Sabe qual é o segredo de Davi? Está lá no Salmo 16:8. Olha o que é que Davi disse. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Vamos ver essa parte? Sempre. O que é que Davi quis dizer com isso, irmão? Sempre tem o Senhor diante de mim. Que ele procurava fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, irmãos. Davi não agia pela emoção. Davi não agia, né, no impulso. Não. Ele esperava a oportunidade, a porta que Deus estava abrindo, não a porta que o homem abria. Isso fica muito claro, irmãos, quando o rei Saul, já não estando mais dentro da vontade de Deus, mas ainda sendo rei, Davi tem a oportunidade de matar Saul e assumir o trono de Israel. Davi, ele se recusa a matar Saul. Isso aconteceu 2 vezes. Por quê? Porque Davi sabia que ainda não tinha chegado a vez dele. Que quando chegasse a vez dele assumir o trono, Deus ia falar com ele. Amém? Davi sabia que ele tinha que fazer as coisas na hora certa e de acordo com a vontade de Deus, irmãos. Às vezes é duro, né, esperar. Quando surge a facilidade, irmãos. Às vezes a gente pensa até que é porta aberta de Deus. Cuidado, irmãos. Foi uma porta que Deus abriu. Será que foi? Parecia uma porta que Deus estava abrindo para Davi, né? Olha, os soldados de Davi disseram: rapaz, Deus está te dando Saul de mão beijada. Mata Saul e assume o trono. Davi disse: eu sou besta, rapaz. Apesar dele não estar mais dentro da vontade de Deus, ele ainda é o ungido do Senhor. E eu sou doido lá de tocar no ungido do Senhor. Deixa que o tempo vai dar, né? Deus vai trabalhar com Saul, e quando for a hora eu vou assumir o trono. Irmãos, isso é dependência de Deus. Quando a gente não é dependente de Deus, irmãos, a gente mete os pés pelas mãos, a gente faz errado, né? E depois ainda fica culpando os outros. Irmãos, é tanta coisa, mas não buscou a Deus, não orou, né? Não falou com Deus, e aí se precipita, achando que chegou o momento, que é a hora. Então, cuidado, porque nem sempre as oportunidades que surgem são oportunidades de Deus. Às vezes, sabe quem que está abrindo a porta? É o próprio diabo que está abrindo a porta. Aí você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado, porque, né, tem que discernir. Aí você tem que ter discernimento. Nem tudo que é fácil, irmãos, né? Nem tudo que assim aparentemente é porque Deus está agindo. Não é não. Então a gente tem que ter cuidado. Irmãos, a não dependência de Deus, o que acontece? Uma pessoa não é dependente de Deus, né? Ela vai fracassar, né? Ela vai fracassar. A pessoa que não é dependente de Deus, né? Ela vai fracassar. Mesmo que aparentemente tudo esteja dando certo, mas o final não vai ser bom. Vamos ver Provérbios 10:22. Olha o que diz Provérbios 10:22. A bênção do Senhor, irmão, se é bênção do Senhor, o que é que acontece? Traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção que é verdadeiramente do Senhor traz riqueza. Agora essa riqueza aqui, irmãos, não fica só entendendo, né? Riqueza, irmãos, traz riqueza aqui no sentido, pode ser no sentido financeiro também, mas é no sentido de bênçãos, amém? Espirituais. A bênção do Senhor não inclui dor algum, ou seja, quando é de Deus, né, vai ser abençoado. Agora, quando não é de Deus, não é abençoado. Então, a bênção do Senhor, né, a dependência do Senhor só vai trazer coisas benéficas para nós.
Tem gente que fica com receio, eu não quero depender tanto assim de Deus. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero, eu sei o que fazer, né? Deus demora muito. Cuidado. A bênção do Senhor só traz coisa boa para a gente, amém? Salmo 127, 1, que é o texto que nós já lemos, vamos ler de novo? Olha o que o salmista diz: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Por que será inútil? Porque esse projeto não vai dar certo, essa casa não vai dar certo. Se o Senhor não trabalhar na casa, você pode até estar trabalhando, estar fazendo um bom trabalho, não é verdade? Aparentemente a casa está até firme. Você lembra daquela casa que Jesus falou, aquelas duas casas que foram construídas? Uma na rocha e outra na areia? A casa da areia até, irmãos, era uma casa bonita, viu? Uma casa que estava bacana. Aparentemente quem passava dizia que estava tudo bem com a casa. Só que quando veio a chuva, o vento, a tempestade, o que aconteceu com a casa? A casa caiu. Então aquela casa não estava alicerçada na rocha. E a rocha é Jesus. Mas aí tem o vigia. O vigia está guardando a cidade, né? O vigia guarda. O vigia, né? Você está vigiando, você está ali. Mas irmãos, se o Senhor, né? Não vai ser, será inútil a sentinela montar guarda. Se o Senhor, né? Não vigia a cidade. Então, não adianta o seu esforço, o meu, se o Senhor não estiver nesse projeto aí. Se você não estiver na dependência de Deus, né? E outra coisa, irmão, não adianta, viu, planejar e depois pedir a bênção do Senhor. Não adianta, né? E tem crente assim, irmãos, vai até com ar, parece até muito espiritual esse crente. Ele vai: Senhor, estou aqui diante de Ti. Deus, mas a pessoa já vem com tudo pronto, irmão, já vem com o projeto pronto, já vem com tudo, já está planejando, já planejou tudo, e aí ele vai pedir a Deus que abençoe. Mas Deus vai fazer o quê? Não é verdade? Deus vai fazer o quê, irmãos? Então, antes de projetar, antes de fazer, ore ao Senhor, amém? Ore ao Senhor. Para sermos dependentes de Deus, o que é necessário? Pastor, eu tenho dificuldade de ser dependente de Deus. Eu tenho dificuldade. Eu tenho. Confesso ao Senhor que eu tenho. Sabe por que você tem? Primeiro, porque você ainda não se esvaziou. Você precisa se esvaziar de você. Porque, irmãos, crente cheio de si, né, não vai ser dependente nunca de Deus. Por que Jesus era dependente do Pai? Porque ele se esvaziou, é o que diz Paulo lá em Filipenses capítulo 2. Vamos ler Filipenses capítulo 2? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se, olha aí, primeira coisa, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Olha, humilhar, se esvaziar e se humilhar. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmão, Jesus foi humilde e foi obediente. Humilde e obediente. Vamos ver um exemplo? Quais eram, irmãos, ou qual era a intenção de Satanás ao tentar Jesus no deserto? Principalmente com as duas primeiras tentações. Foram 3 tentações, mas as duas primeiras. Quais foram as duas primeiras? A primeira foi transformar pedras em pães. A segunda, o diabo disse a Jesus para subir lá no mais alto do templo, no pináculo do templo, e se jogar, porque aí Deus daria ordem aos seus anjos para pegar Jesus lá, não deixar Jesus se esborrachar no chão. 2 tentações, irmãos. Agora eu pergunto a vocês, qual é o problema, irmãos? Jesus estava com fome. Estava com fome. 40 dias, irmãos, no deserto. 40 dias. Depois de 40 dias com fome,
Qual era o problema transformar umas pedrinhas em pãezinhos? Pergunta para quem está ao seu lado, qual era o problema? Irmãos, crente abobado, crente, eu não vejo nenhum problema. Mas tinha um sério problema nisso aí, irmãos. Qual era o problema? Agora vocês vão me dizer. Qual era o problema? O diabo queria que Jesus agisse independentemente do Pai. Porque se Jesus tinha poder, sim, de mandar aquelas pedras se transformar em pão, ele podia fazer isso. Se ele transformou água em vinho, ele poderia transformar pão em pedra, pedra em pão. Poderia ou não poderia? Poderia. Por que ele não fez? Porque ele era dependente de Deus. E essa é a mesma razão porque você não deve fazer certas coisas. Porque você é dependente de Deus. E você só vai fazer se Deus permitir e Deus mandar. Amém? Porque o que tinha, irmão? Jesus se jogar lá de cima do templo. O que tinha? E os anjos, Deus mandava um anjo lá, pega lá meu filho, para ele não se esborrachar no chão. E qual era o problema, irmãos? O problema qual era? É que Jesus agiria de forma independente. Irmãos, o que estava por detrás dessas duas tentações, o diabo ele é muito sagaz. Ele estava tentando, já que ele não poderia impedir Jesus de agir, o que é que ele pensou? Eu vou fazer com que Jesus tenha um ministério independente do Pai. Era isso que Satanás queria. Levar Jesus a agir independentemente do Pai. Jesus, percebendo isso, não entrou na dele, não. Eu vou comer sim, vai chegar a hora de eu comer, mas vai ser na hora que o Pai determinar que eu coma. Amém. Irmãos, tanto que, veja só, que quando Satanás se afastou, o que foi que aconteceu? O que é que diz lá o texto? Os anjos vieram e serviram a Jesus. Amém? Agora eu vou comer, agora eu como, pode botar a mesa aí agora eu vou descontar, vou comer de tudo. Mas na hora do meu Pai, se não for na hora do meu Pai, pode vir pão, pode vir o que quiser, eu não vou tocar nessa comida. Irmãos, quando a gente não é dependente de Deus, a gente está fazendo a vontade do diabo, viu? Quando a gente não depende de Deus, quando a gente vive uma vida cristã independente, né? A gente não está, a gente está entristecendo a Deus e a gente está fazendo o jogo de Satanás. Segundo, para ser dependente de Deus, é necessário dar lugar ao Espírito Santo. João 16:13, olha o que Jesus falou sobre o Espírito Santo. João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele quem é o nosso guia, irmãos? É o Espírito Santo. Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Olha que coisa. Então, o crente tem o Espírito Santo dentro dele. E o Espírito Santo, irmãos, ele quer nos guiar. O Espírito Santo é um guia. E aí você precisa conversar com ele. O Espírito Santo é uma pessoa. Você não pode ignorar o Espírito Santo. Tem crente, irmãos, que ignora o Espírito Santo, ou trata o Espírito Santo como um qualquer, como uma força, uma energia, né? Não, irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa que é Deus, que está dentro de nós para nos guiar e nos orientar. Amém? Então você precisa falar com o Espírito Santo, pedir permissão a Ele, né? Orar, posso fazer, não posso. Amém, irmãos? Tem o Espírito Santo, tem a palavra para nos guiar. Então, temos que dar lugar ao Espírito Santo. Se você quer ser uma pessoa dependente de Deus, seja uma pessoa sensível ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Quando você estiver aí planejando, ele vai falar ao seu coração. E aí você não vai fazer coisa errada, porque quem vai te orientar é o Espírito Santo. E ele não orienta ninguém errado. Amém? Ele vai te orientar, vai te falar. E
Irmãos, tem crente que faz as coisas, não pergunta a Deus se é da vontade dele, o que é que Deus acha, vai fazendo, aí depois dá errado, né? Então, se quebra todo, e aí, né? O que é que eu fiz de errado? O que é que fez de errado foi que não pediu a direção de Deus, não pediu a direção de Deus. Irmão, gente que se casa, não pede a direção de Deus, né? Irmão, ora um pouquinho antes, né? Pelo menos, ora, né? Vai, faz um jejum para saber, né? Irmãos, aí vai, né? E às vezes muda de estado, sem saber, sem pedir a orientação de Deus. Irmãos, age como se fosse uma pessoa independente, e crente não é independente, crente é dependente de Deus, amém? Você não pode viver de maneira independente, né? Irmãos, agora, para você ser dependente de Deus, você precisa querer ser dependente de Deus. Você precisa querer ser, porque quem não quer, Deus não vai forçar. Deus força? Não, irmãos. Deus pega a gente pelo pescoço. Deus pegou você pelo pescoço hoje e trouxe para a igreja? Deus te disse assim: ou você vai hoje, ou te fulmino na sua casa. Deus não falou isso. Deus não falou isso. Irmão, Deus dá liberdade. Você sabe o que é livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? Os irmãos estão aqui hoje à noite porque tem livre-arbítrio, sabia disso? Porque se os irmãos fossem robô, todo mundo ia estar aqui, né? Obrigado. Deus ia, né? Mas Deus nos deu livre-arbítrio, amém? Livre-arbítrio, irmãos, é bom e ao mesmo tempo é perigoso, né? Tem gente até que fica perguntando: por que será que Deus deu livre-arbítrio para o homem? Não era melhor criar o homem como robô e dava uma ordem, faça isso, faça aquilo, e você ia fazer como um robô? Mas, irmãos, aprove a Deus nos dar livre-arbítrio, mesmo sabendo que com esse livre-arbítrio nós podemos virar as costas para Ele, não é verdade? Quando chegar no céu eu vou perguntar a Deus: Senhor, por que o Senhor nos deu livre-arbítrio? Não é verdade? Deu livre-arbítrio a Adão e Eva, olha, deu livre-arbítrio, né? Capacidade de escolha. Que coisa, hein, irmãos? Quer ver uma pessoa que gostava de ser dependente de Deus? Está lá em Êxodo 33:15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Moisés está falando isso para Deus, irmão, porque Deus disse assim: olha, Moisés, esse povo é um povo duro, é um povo rebelde, e se eu for com esse povo, eu vou acabar com esse povo no deserto, eu vou acabar com ele, então é melhor eu nem ir, eu vou mandar um anjo. Aí eu: não, anjo a gente não quer não, a gente quer a sua presença, porque se o Senhor não for conosco, não nos tire deste lugar, amém? Ou seja, Moisés recusou a dar um passo se não fosse com a presença de Deus, amém? Glória a Deus. Isso que é ser dependente, irmãos, estar ali, né? Deus, não, se o Senhor não for comigo, eu não vou, eu só vou se o Senhor for, amém? Dependência de Deus, irmãos. Quem não depende de Deus, irmãos, sabe o que vai acontecer? Vai depender de si mesmo e de outras pessoas. Aí vai ficar na mesma situação daquele paralítico de Betesda, 38 anos no tanque de Betesda. O que é que o paralítico disse para Jesus quando Jesus perguntou: você quer ser curado? O que é que ele disse? Resumindo, eu vou resumir o que é que ele disse: eu dependo de outras pessoas, eu dependo dos outros, por isso eu não sou curado, porque tem 38 anos que eu vivo na dependência de outras pessoas. Mas, irmãos, no dia que aquele homem passou a depender só de Deus, ele foi curado, amém? Glória a Jesus. Cuidado, né? Olha, quem não depende de Deus vai ficar dependendo de outras pessoas, vai ficar dependendo de si mesmo, que é pior ainda, vai ficar dependendo da sorte, vai ficar dependendo da chuva, vai ficar dependendo se levantar de pé direito na cama, vai ficar dependendo de um bocado de coisa. Mas o melhor é depender só de Deus. Pode chover, pode fazer sol,
pode vir catástrofe, pode vir calamidade, não é problema meu, porque eu dependo de Deus. Posso estar empregado ou desempregado, problema não é meu, eu dependo de Deus. A minha vida é de Deus. Glória a Jesus. Olha que coisa, irmãos. Agora, para quem depende de Deus é diferente, né? Irmãos, quem depende de Deus não precisa ter medo de nada, amém? Olha lá 2 Crônica 32:8. Olha o que é que o rei fala. O rei Ezequias fala ao povo de Judá, porque havia uma ameaça muito grande, o inimigo estava às portas. Olha o que é que fala: com ele está somente o poder humano, ou seja, com o inimigo, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Quem depende de Deus, quem trava a batalha não é você, é Deus. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, o rei de Judá. Amém. Deus está conosco para travar as nossas batalhas. Deixa eu te perguntar, quem é que trava as suas batalhas? Hein? Se você depende de Deus, é Deus quem trava as suas batalhas. Agora, se você não depende de Deus, se a sua vida não é na dependência de Deus, você mesmo é que vai travar a sua batalha, né? E aí você já sabe, né? Como é que vai ser aí a luta. Mas quando nós somos dependentes de Deus, Deus vai, né, lutar as nossas batalhas. Salmo 28:7. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graça. O salmista está dizendo o quê? Que ele era dependente de Deus. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda, é uma consequência. Salmo 118:6. O Senhor está comigo, não temerei o que me podem fazer os homens. Amém? Glória a Jesus. Você é dependente de Deus em todas as áreas da sua vida? Ou tem alguma área da sua vida que você não é dependente de Deus ainda? Pense nisso, viu? Porque Deus quer que você seja dependente dele em todas as áreas, porque aí Ele vai poder te ajudar, aí Ele vai poder te dar a mão, aí Ele vai poder intervir, mas só se você for dependente dele, né? Porque isso é voluntário, né? Irmãos, o segredo da vitória do cristão é a dependência de Deus. Amém? Davi era tão dependente de Deus, irmãos, que ele diz assim: como suspira a coça, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, né? A minha alma tem sede do Deus vivo. Então, em outras palavras, Senhor, eu não consigo viver sem a tua presença. Paulo disse: não vivo eu, mas, olha, que dependência, hein? Você chegar a dizer aí assim, ó, não vivo eu, glória a Deus, isso é 100% dependente, amém? Quem quer ser dependente de Deus, fique em pé, vamos orar. Dependência de Deus. Agora não é só da boca para fora não, viu? Ah, Senhor, eu quero ser dependente. E aí você sai daqui e já começa a planejar 2019. Mas sem permitir falar com Deus, sem orar, né? Sem jejuar, Senhor. Não, irmão. Aí não adiantou nada o sermão de hoje. Você vai começar a colocar em prática o sermão, amém? Senhor, em 2019 eu não vou caminhar sem a tua direção. Eu não quero dar mais burrada, Senhor. Eu não quero. Irmãos, analisa a sua vida em 2018. É bom fazer uma análise, né? Analisa a sua vida em 2018, irmão. Irmãos, está no mesmo lugar, não foi para frente nem para trás. Olha, irmão, isso aí tem que estar na dependência de Deus, amém? Pelo menos espiritualmente você precisa estar mais adiantado do que como começou o ano, amém, irmãos? Amém? Foi fraco? Foi, amém? E aí, irmãos? Você não pode estar hoje espiritualmente como você estava em dezembro de 2017, misericórdia. Porque se você está do mesmo jeito agora em dezembro de 2018, a mesma coisa de 2017, que Deus é esse? Não, irmãos, você tem que estar mais avançado, amém? Amém? Foi fraco, amém, irmão?
O que aconteceu? Né? Não, irmão, tem que avançar. Quem anda na dependência de Deus cresce. Amém? Cresce espiritualmente, cresce na alma, cresce emocionalmente. Na verdade vai crescendo, irmão, na dependência. Claro, irmãos, que eu sou todo na dependência de Deus, eu estou sendo transformado de glória em glória. Então, eu tenho que estar melhor do que eu estava antes. Se eu estou a mesma coisa, que negócio é esse? Ah, já sei. A culpa é da igreja. É? Não, a culpa é do pastor. O pastor Birajara, é que ele não pregou direito esse ano, então eu estou desse jeito, cara. Diga para quem está ao seu lado: não. De que se queixa o homem, vá se queixar dos seus próprios pecados, meu irmão. Coloca a culpa em ninguém, não. Olha, irmão, tem gente que fica o tempo todo colocando a culpa nos outros. Enquanto você ficar colocando a culpa nos outros, você não vai crescer espiritualmente. A sua vida vai ser isso aí que é, viu? A sua vida vai ser isso aí que é. Enquanto você achar culpado, é isso, é fulano, é ciclano. Não é, irmão. Não pode. Deus está dizendo: vivam na minha dependência. E Deus vai fazer a obra, amém? Feche os seus olhos. Fale com Deus. E se você não vive na dependência de Deus, peça perdão, viu? Você tá seguindo os seus próprios projetos, viu? Esse projeto aí não é de Deus, não. Quem diz que é dele? Então, só esses planos aí, né? Isso aí, você perguntou a Deus se essa é a vontade de Deus? Você colocou esse projeto na oração para saber? Orou antes? Ou está indo, né, por ir, né? Você tem a sua própria bússola, o próprio radar é seu, né? Então você faz. Olha, irmãos, eu estou falando isso, pode ser até na obra de Deus, viu? Tem gente que está na obra de Deus e está fora da vontade de Deus ao mesmo tempo. Ouça isso que eu vou dizer. Tem gente que está na obra de Deus e está fora da vontade de Deus. Porque Deus está dizendo: eu não mandei. Olha, presta atenção. Isso é sério, viu? Não é porque você está em ministério, porque você está assim, que você está dentro da vontade de Deus, não. Tem muita gente fazendo a obra de Deus e fora da vontade de Deus, porque não está fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Está fazendo outra coisa, porque não está esperando o tempo certo de fazer. E a obra de Deus, irmãos, passa a ser um refúgio, um subterfúgio, um esconderijo. Sabia que tem gente que se esconde dentro da igreja, irmãos? Está se escondendo dentro da igreja. Essa pessoa está numa situação muito ruim, viu, irmão? Se escondendo dentro da igreja, se escondendo dentro do serviço da igreja, se escondendo dentro da obra de Deus. Mas Deus sabe de tudo. Deus sabe o seu coração. Deus sabe que você não tem sido 100% dependente dele. Deus sabe. Você pode enganar os homens, mas a Deus você não engana, não. Não vai enganar, não. Não estava Saul entre os profetas? Até disseram, irmãos, virou ditado. Até Saul está entre os profetas. Mas Saul não estava mais dentro da vontade de Deus. Era um profeta fora da vontade de Deus. E o que dizer de Balaão? Profetizando, mas não estava dentro mais da vontade de Deus. Já tinha saído da vontade de Deus, mas continuava profetizando. Sabe por quê, irmãos? Deus tem uma coisa interessante. Ele não tira os dons. Ele não tira os dons. A pessoa pode estar fora da vontade dele e continua exercendo os dons. Senhor, em teu nome expulsamos o demônio. Senhor, em teu nome curamos o enfermo. E Jesus vai dizer: na verdade, eu nunca vos conheci. Olha que coisa, irmãos. Então seja sincero diante de Deus hoje. Deixe de ser resistente, rebelde à vontade de Deus. Seja submisso a Ele. Ore como Jesus orou no Getsemane: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Pai querido, Pai de amor, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes professamos com a boca que somos teus, até cantamos, Jesus, a minha vida é do Mestre, mas isso não é na prática, nem na realidade. Ó Deus, queremos te pedir perdão nessa noite,
porque temos, ó Deus, dirigido as nossas próprias vidas. Ó Deus, quando a tua vontade se confronta com a nossa, nós fazemos a nossa. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, porque nós só te consultamos quando, ó Deus, só fazemos quando o Senhor fala aquilo que nós queremos ouvir. Mas quando o Senhor fala o que nós não queremos ouvir, nós nos fazemos de surdo. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, porque o nosso ouvido tem sido seletivo para com o Senhor. Mas, Senhor, fala o que precisa ser falado, não o que nós queremos ouvir, Senhor. É difícil, é duro, não é fácil, mas é isso que Deus quer de mim e de você. Deus está cheio de gente. Deus está por aqui, com pessoas, com crentes, que dizem, fala, Senhor, mas não estão dispostas a ouvir, ou só querem ouvir aquilo que querem. Isso dói, isso é difícil, mas é Deus que está falando. É muito bom ouvir o que agrada aos nossos ouvidos. É muito bom só ficar ouvindo sim, 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 sim. É duro ouvir um não, mas Deus também tem não para dizer. Não, Paulo, eu não vou te curar, eu não vou, e ponto final. É difícil. A gente gosta de canções para os nossos ouvidos, canções melodiosas. A gente gosta muito de ouvir tapinha nas costas, mas é duro quando a gente ouve a verdade. Mas Deus tem a verdade para nos dizer. Deus tem a verdade para dizer a mim e a você nessa noite. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não se engana com ninguém. Deus sabe quem é quem. Deus sabe quem realmente serve a Ele de coração 100%. Deus sabe com quem Ele pode contar 100%. E Deus sabe também quem apenas é da boca para fora. Por isso Deus nos trouxe aqui nessa noite, porque Ele sabe de tudo. Ele sabe da realidade de cada coração aqui. Ele sabe aqui quem planeja e depois vai pedir a bênção dEle, para que Ele aprove aquilo que Ele nem teve participação. Deus sabe. E Deus sabe também quem é aqui que paga o preço da oração, do jejum, para saber qual é a vontade de Deus. Deus sabe. Então, nesse momento que vamos daqui a pouco participar da ceia, porque a ceia é comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus, de uma maneira simbólica, mas é isso que significa você se identificar com Jesus. Porque a ceia é isso, a ceia é identificação. Quando você pegar o pão e colocar na boca, você está dizendo, Senhor, eu me identifico contigo. Quando você pegar o cálice e colocar na sua boca, você vai estar dizendo, Senhor, eu me identifico contigo. Eu sou 100% contigo. Eu sou 100%. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É isso que você vai dizer quando pegar o pão e o cálice. Jesus, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu não, é a tua vontade. Eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais de que ficar reclamando. E reclamando de quê? Reclamando de quem? Não é você, é Jesus na sua vida. Você morreu, está acabado. Você perdeu, morreu meu filho, morreu minha filha. Agora sou eu que mando, sou eu que dirijo, sou eu que digo. Não é mais você, ou é. Aí vai ter choque, porque o Espírito de Deus não vai combater com o espírito do homem. Deus não entra nesse jogo. Deus não vai disputar com você, entenda isso. Deus não vai disputar com você. Você que escolhe. Você que escolhe. Vinde a mim os que estão cansados. Vinde. Quem quiser vir após mim, é quem quiser. Não, é você que decide, meu. Se 2019 vai ser assim, nessa jogada de você que faz a sua vontade, você que decide. Quando a vontade de Deus concorda com a sua, aí você faz, tudo bem. Mas quando não há uma concordância, você vai pela sua e dá um tchau para Deus
mas continua na igreja, orando, né? Até em ministério, mas não é isso. Deus não se deixa enganar. Essa é a hora da verdade. É a hora da verdade, de você mudar o seu comportamento. Mudar o seu comportamento. E não ser você, ser Jesus na sua vida. Ser 100% dependente de Deus. Dizer como Moisés: Senhor, se o Senhor não for comigo, não saio daqui. Senhor, se o Senhor não estiver comigo na construção dessa casa, eu sei que não vai adiantar nada. É palha, é feno, e palha vai se queimar no último dia. Se você está construindo com palha, a Bíblia avisa, a Bíblia alerta: não construa com palha, não construa com feno, não construa com capim. Essas coisas vão ser, as nossas obras vão ser testadas pelo fogo, e só vão permanecer aquelas que ficarem, que não forem queimadas. Presta atenção, com Deus não se brinca. Deus é coisa séria. Você é ou não é? É ou não é? Se é crente, então é 100%. Morreu, você morreu, não tem mais vez, morreu, acabou, o velho homem não tem mais. Todo dia ele está sendo crucificado. Você crucifica o velho homem, é Jesus aí, é Jesus na sua vida. Então você vai andar na direção de Jesus. E aí você não vai ficar mais indo e voltando. Entra ano e sai ano, não sai do lugar. E só mantém a aparência. Mas Deus sabe o que dá o conteúdo. Deus sabe o conteúdo. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Que sejamos dependentes do Senhor. Ó Deus, que sabemos que não ser dependente é pecado, é rebeldia, é resistência. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Que não seja feita a nossa vontade, a vontade do eu, a vontade do velho homem. Deus, não, Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, Pai. Ó Deus, que venhamos a ser totalmente dependentes do Senhor. Ó Deus, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Ó Deus, naquilo que vamos fazer, naquilo que não devemos fazer, Pai. Deus, nos ajuda, Pai. Que a IBMI seja sempre uma igreja dependente do Senhor. Ó Deus, Pai, queremos seguir a nuvem, Pai. Quando a nuvem se levantar, queremos seguir a nuvem, Pai. Quando a nuvem parar, queremos parar, Senhor. Ó Deus, era assim e continua sendo assim. A nuvem é o Senhor. A nuvem para. A nuvem levanta também, continua, segue a nuvem. Isso é dependência. Dependência do Senhor. Colhe o maná a cada dia. Não colhe, não pega maná mais na sexta-feira, porque no sábado não vai cair maná. Obedeça, pegue só a parte suficiente. Isso é dependência de Deus. Pega cada um a porção necessária para a família. Não pegue a mais, não tem, porque vai apodrecer. Tem maná apodrecido aí. Por quê? Porque não está na dependência de Deus, não está confiando no Senhor, e o maná apodrece. Porque Deus disse: não pegue mais maná, pega só a quantidade mesmo. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Viver na dependência de Deus é a coisa melhor que existe na vida. Porque você não vai se desesperar, não vai arrancar seus cabelos, porque você está na dependência do Senhor. Você não depende do pastor, não depende do homem, né? Porque essas pessoas podem até te ajudar, mas são falhas. Mas você depende mesmo do Senhor. E aí você não perde noite, sabia? Sabe por que você está perdendo noite, não dorme de noite, né? Não tem sono, fica insônia? Porque você não está ainda na dependência do Senhor. Porque quem está na dependência do Senhor coloca a cabeça no travesseiro e, como diz a Bíblia, deitei e dormi, porque o Senhor está comigo. Amém? O mundo pode estar caindo em sua volta. Você chega em casa, né? Bota a cabeça no travesseiro e vai dormir em nome de Jesus. Porque você depende do Senhor. E a Bíblia diz que enquanto a gente dorme, o Senhor zela por nós. Poxa,
Se eu estou dormindo, Deus está zelando por mim, por que eu não vou dormir? Deus não me chamou para fazer vigília com Ele, assim, nesses casos não. Quando for para fazer vigília, Ele te chama. Então, mas se Deus mandou você dormir, e deixa que Ele faz a vigília. Deixa que Ele faz a vigília. Ele não te chamou para você ficar fazendo vigília com Ele? Ele não te chamou para você ficar arrancando cabelo? Deus não gosta de gente estressada, viu? Deus não gosta de gente estressada do lado dele. Desestresse. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele vai agir. Não queira dar pressa para Deus, não. Ninguém vai ficar dando pressa para Deus. Não dê pressa para Deus, não. Viu? Deus não gosta de gente que está... E é isso. Quieta-te, sai. Fica na sua. Dependa de mim. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Calma. E aí? E aí? Por que isso? Dependa de mim. Dependa de mim. Eu curei um homem, 38 anos doente. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh Deus, nos abençoa. Abençoa o teu povo nessa noite, Senhor. Abençoa. Abençoa esse pão, Pai. Abençoa esse cálice. Quando estivermos, ó Deus, participando do cálice, do pão, Pai, que sejamos realmente, Pai, dispostos a andar unidos e dependentes do Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.